Bem, peguei a minha biópsia de próstata, eu já sei interpretar, eu já assisti o vídeo anterior, já consegui pelo menos ter uma noção do que está acontecendo, se eu tenho uma doença pouco agressiva, muito agressiva ou mais ou menos. E para isso há uma classificação. A classificação é uma classificação que fala de um paciente de baixo risco, um paciente de risco intermediário ou de alto risco. Esses pacientes a gente agrupa nessa forma de classificar, porque esta forma de classificar ela vai ajudar a entender melhor o que o paciente precisa para o seu tratamento. E também como a gente estadiar o paciente, que é o tema desse vídeo. O estadiamento no câncer de próstata é algo que bastante controverso nos últimos anos, porque o estadiamento convencional de câncer de próstata, que é a cintilografia óssea, a tomografia computadorizada, ele tem paulatinamente caindo em desuso. Tá? Quanto mais os outros métodos de estadiamento evoluem, menos se usa esses métodos que se usavam antigamente. Mas a gente vê num país como o nosso, que é um país que às vezes tem muita dificuldade de acesso, principalmente no sistema público, usando ainda a cintilografia óssea e tomografia computadorizada, que eu acho que ainda tem o seu papel em alguns cenários. Mas, dizendo de forma mais ampla e abrangente, o estadiamento na doença de baixo risco, ele geralmente passa por uma ressonância magnética de pelve. Né? A gente tem aqui a ressonância, que eu pedi lá no consultório para o paciente fazer a ressonância para que eu possa biopsiá-lo de forma de ter mais qualidade nessa biópsia. E se essa ressonância já não me mostrou que tem linfonodos aumentados, doença nos ossos da pelve, e esse paciente tem uma doença que a gente chama de baixo risco, e o que é uma doença de baixo risco? É um PSA mais baixo, é um Gleason ou um ISUP 1, é um ISUP mais baixo, que é o Gleason 6 ou ISUP 1. Esse paciente aqui, um tumor que é confinado à próstata, que não passa da cápsula da próstata, ele é até um T2. Então, esse paciente é um paciente de baixo risco. E esse paciente de baixo risco, para entender se tem mais doença ali, o que é muito pouco provável nesse tipo de paciente, a gente esgota essa investigação com uma ressonância de próstata que ele já tem lá de antes da biópsia. Então, esse paciente, basicamente, a gente quase que não estadia, né? Um paciente de risco intermediário, ele se subclassifica, né, no Gleason 7, 3 mais 4, o ISUP 2, ou no ISUP 3, que é o 4 mais 3, como eu já expliquei. Esses pacientes, a gente precisa entender o contexto. Geralmente o que eu faço é julgar o contexto dessa doença. É um ISUP 2, pequenininho, uma lesão muito pequena na ressonância, um PSA de 4, 5, um PSA bem compatível com o que está acontecendo com ele, uma ressonância de próstata toda negativa. Muitas vezes a gente abre mão de um estadiamento maior, mas não estaria errado solicitar, por exemplo, uma cintilografia, como eu citei, uma tomografia computadorizada. Mas mais modernamente, os pacientes de alto risco, que são os que mais preocupam, o que a gente tem lançado mão cada vez mais, além da ressonância, é o PET scan, né? O PET de PSMA. O PSMA nada mais é do que uma molécula que marca câncer de próstata ligado a um radioisótopo que vai ser detectado pelo um exame muito parecido com uma tomografia computadorizada, só que com a capacidade de detectar aonde tem maior captação, onde tem maior perfil metabólico desse radioisótopo. Grosso modo, o que o PET vai mostrar é se tem doença sugestiva de câncer de próstata metastático. O que é um câncer de próstata metastático? É quando a célula cancerígena já saiu da próstata e foi para outros lugares no corpo. Então, quando a célula saiu da próstata e foi para outros lugares do corpo, os dois lugares mais comuns dessa célula metastatizar, que é se alojar, é no linfonodo do sistema linfático. Todo mundo já deve ter tido um carocinho debaixo do braço, um carocinho no pescoço, que a gente chama popularmente de íngua. Isso são linfonodos. E para ali, toda a linfa do nosso corpo é drenada e o câncer de próstata costuma andar para aquela região, para os linfonodos, principalmente na pelve do homem, né? Então, o PET vai mostrar se tem captação de PSMA nos linfonodos e nos ossos. Os ossos da bacia são os ossos mais frequentemente acometidos por metástases de câncer de próstata. E a gente faz isso quando o paciente é um paciente de mais alto risco. É um paciente que tem maior probabilidade
de ter uma doença metastática. E nesse caso, o PET de PSMA é uma grande ferramenta para que a gente esclareça se esse paciente tem ou não uma metástase. Ah, o PET é inequívoco, é uma coisa que não erra? Não. Como todo exame, ele tem sua acurácia, seu valor preditivo positivo, seu valor preditivo negativo. A gente sabe, grosso modo, que um PET positivo, ou seja, o PET, você fez o PET, está lá, brilha no osso, tem uma lesão óssea sugestiva no PET. O valor preditivo positivo de um PET ali na lesão é muito grande. Então, assim, se o PET é positivo naquela lesão, a chance daquilo ser realmente uma metástase de câncer de próstata é muito grande. Mas, bem como no toque retal, claro, com valores completamente diferentes de valores preditivos positivos e negativos, mas muito parecido com o que eu expliquei no toque retal, um PET negativo, ele não necessariamente quer dizer que não haja metástase de câncer de próstata. E isso é muitíssimo importante. Porque um cirurgião, por exemplo, que vai operar um paciente com um câncer de próstata de alto risco, ele não pode abrir mão de uma linfadenectomia, que é a retirada dos linfonodos da pelve, por conta de um PET negativo. Porque ele é negativo, mas muitas vezes tem pequenas quantidades de células neoplásicas ali que o PET não foi capaz de detectar. E quando você faz essa retirada dos gânglios, você vai conseguir estadiar melhor esse paciente, entender melhor o volume de doença. Isso vai ter impacto num step mais adiante, que a gente vai explicar mais à frente, que é a parte realmente do tratamento.